Oiê meninas, tudo bem com vocês? Me chamo Suelen Bento e hoje eu vou falar um pouquinho da minha história, do meu processo de emagrecimento. Como tudo começou e como que eu fui parar no peso de 97 quilos. Quase que eu cheguei a 3 dígitos e hoje, vendo as fotos de antigamente, de quando eu pesava 97 quilos, eu vejo como eu me negligenciei. O quanto eu não olhei para mim mesma. Tudo começou depois da pandemia. A pandemia foi uma época conturbada, né? Todo mundo sabe. Foi uma época difícil para muitos. E depois da pandemia eu comecei a me descuidar, comecei a comer demais, comer errado, de forma errada. E em 2022, em julho de 2022, eu abri uma loja de roupa aqui na minha cidade, no centro da minha cidade, uma loja pequenininha, até eu acho que eu vou colocar uma foto aqui, por aqui. Fiquei muito preocupada na época, fiquei muito ansiosa com a loja e, né, vieram os medos, a insegurança. E eu abri a loja, inaugurei, os 6 primeiros meses foram maravilhosos. Eu consegui pagar o aluguel e tudo mais, manter a loja. Só que no ano seguinte, essa loja ela foi se arrastando. Não tinha tanta clientela quanto eu esperava. E com isso fui ficando preocupada, fui ficando assim nervosa, né? Perdendo sono. E eu comecei a comer muito. Eu comia toda tarde salgadinho com refrigerante, Coca-Cola zero e Coca-Cola, aquela coca de café pequenininha. E para mim aquilo ali me satisfazia, né? Eu ficava bem comendo aquela comida nociva. E todos os dias eu ia para uma conveniência era ao lado da minha loja e consumia e consumia aquela comida ruim. Chegava em casa, fazia uma janta e consumia mais alimento. Mas eu comecei a perceber que aquilo ali era uma ansiedade exagerada. Se arrastou ali por 2 anos. E então eu decidi fechar a loja. Eu pensei, refleti, conversei com o meu esposo e falei para ele: olha, ou a gente fecha a loja, porque onde eu tinha essa loja era um lugar assim que não tinha muito movimento. Era uma zona morta, né? Digamos assim, uma zona morta da cidade. E eu tive duas escolhas. Ou eu me mudava para o meu bairro e alugava uma sala no meu bairro, onde era um aluguel maior, né, mais alto, só que, porém, iria ter mais movimento. Ou eu continuaria ali. E eu falei pro meu esposo e decidi fechar essa loja. Não, eu me incomodei também com outros assuntos na loja ali, com sócia e tudo mais. E eu coloquei tudo na ponta do lápis e vi e percebi que aquilo só estava me trazendo malefícios e não estava me deixando alegre, né? E aquela situação não estava me trazendo nada de benefício. Ali eu engordei muito, eu me sentia muito pressionada. Então eu sentei e conversei com ele, meu esposo, e ele falou: "Não, você está certa, Suelen. Pode fechar a loja, vamos fechar a loja, vender tudo e tudo vai dar certo". E assim eu fiz. Fechei a loja e vim para casa, né, e refleti sobre a minha atual situação de estar muito acima do peso e também com isso eu pensei sobre outros assuntos. Só que o ganho de peso para mim, que eu adquiri durante todo esse tempo, eu vi que me incomodava muito, demais. Então eu já não queria mais me olhar no espelho
não queria mais, assim, vestir uma roupa bonita, comprar uma roupa legal, bacana para mim, porque eu achava inútil. Então, foi que em 2025, no final, digamos, na metade do ano para o final, eu, minha cunhada e uma prima minha, nós resolvemos fazer um grupo, né, de 3 mulheres, chamado Elas em Conexão. Esse grupo existe até hoje, eu faço parte dele. Com aquelas reuniões frequentes, eu vi que surgiu em mim a vontade de mudar, a mudança. E então assim eu fiz. Eu pensei, não, eu vou anotar numa agenda o que eu quero mudar em mim. E a primeira coisa foi o peso, que estava muito alto. E eu pensei assim, eu preciso mudar o meu peso. Eu preciso me sentir melhor, eu estou muito cansada. As tarefas do dia a dia, para mim, têm se tornado muito difícil para realizar, subir escada, descer escada e outras coisas também. Brincar com meu filho, eu tenho um filho de 12 anos, e para passear com ele, correr na praia, eu moro bem perto da praia, então para caminhar na praia, tudo isso, todas essas atividades físicas, eu tinha muita dificuldade. Então eu fui anotando numa agenda o que eu queria mudar e um plano, eu fiz um plano, uma meta, várias metas, na verdade, sobre o meu emagrecimento. E eu lembrei que eu já tinha feito uma época da minha vida o jejum intermitente. Naquela época que eu fiz o jejum, eu emagreci, só que eu emagreci muito rápido. Foi coisa assim de um mês. Em um mês eu emagreci 12 quilos. E só que eu emagreci de uma forma errada. Por quê? O meu cérebro, ele não acompanhou o meu emagrecimento. Então eu emagreci meu corpo. Mas o emagrecimento, ele é mais cerebral, eu digo, né? Mental, do que fisiológico. Você precisa mudar aqui, ó, a sua relação com a comida. E foi assim que eu fiz. Eu lembrei dessa época e resolvi fazer da forma certa, correta. Então eu comecei com protocolos menores, protocolos de 16, de 20 horas, 24, e fui aumentando gradativamente. Então hoje eu faço protocolos maiores. Só que eu estou nesse processo há 10 meses. E eu estou muito satisfeita, porque era o que eu queria. Eu não queria emagrecer de uma hora para outra. Eu queria emagrecer da forma correta. Eu queria que meu corpo, que a minha mente fosse, aos poucos, entendendo o meu processo de emagrecimento. Então, as minhas metas são menores por mês. Eu consigo alcançar todas elas. E assim eu vou emagrecendo, não vai sobrando a pele, porque eu também vou fazendo o exercício. E tudo isso vai se ajustando, o meu corpo e a minha mente. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas, na ânsia de emagrecer rápido, cometem esse erro. Faz o jejum ele emagrece, com certeza, só que a pessoa faz de forma errada, porque ela quer emagrecer muito em um mês, em 2 meses. E isso aí é um absurdo. A pessoa tem que entender que o processo começa na mente, aos pouquinhos. Sua mente vai entendendo, seu corpo vai compreendendo. E 10 meses, um ano e meio, 2 anos que seja, passa muito rápido. E você vai sentindo o emagrecimento. E vai ganhando também aquela confiança. E a satisfação, né? A satisfação de olhar no espelho e ver que emagreceu, que o rosto está mais fino. Isso é gratificante. Na questão da roupa também, quando você coloca uma roupa que antes você só admirava, nossa, aquele estilo de roupa é tão lindo, mas para mim não dá, porque eu estou muito acima do peso. E hoje você consegue colocar aquela roupa e se sente bem. Isso é tão gratificante, não é mesmo? Então, muito obrigada por me acompanhar até aqui. Que sirva, né,
de lição também para você que procura o emagrecimento. O jejum é um estilo de vida, não é uma dieta. Se você hoje quer se tornar adepto ou adepta do jejum intermitente, você tem que entender que o jejum, ele é um estilo de vida. Então, você vai usar para o emagrecimento e para se manter magra também. Então, o jejum é para o resto da vida, digamos assim. Ele é uma ferramenta excelente, vale muito a pena. Foi a única ferramenta que deu certo para mim. Eu já fiz outras dietas, outros tipos, né, de dietas, mas nunca deu certo. Agora o jejum deu certo, muito certo para mim. Então eu estou muito satisfeita. Obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Beijo.